Bom, não é novidade para ninguém que o Brasil atingiu a maior inflação nos últimos anos. Desde 2016, nós não tivemos um aumento tão expressivo da inflação. E claro que isso não é motivo para o desespero, porque nós já vivemos isso por muitos e muitos anos. Ou seja, na história recente do Brasil, a taxa de juros sempre esteve alta. O país é conhecido como um país rentista, então as pessoas vivem muito de renda fixa. Isso é muito óbvio para muitas pessoas, mas para você que é da agora geração dos anos 2000, talvez você não conheça muito bem a situação do país, mas o país sempre viveu numa taxa enorme de juros. Isso não é novidade e, claro, não é motivo para ter o desespero. Eu vou te mostrar alguns pontos aqui que você de fato precisa entender e isso vai de alguma forma te direcionar para qual decisão que você deve atuar hoje ao investir o teu dinheiro. Então é muito importante você entender de fato o que é essa taxa de juros, não só simplesmente o número, mas o histórico disso. O Brasil, ele sempre teve um histórico muito alto com a taxa de juros, então isso não é novidade para ninguém. Basicamente, você olhando aqui no site do Banco Central, onde você encontra o histórico da taxa de juros no país, basta você pesquisar aí, taxa de juros básica histórico, Banco Central. Vai aparecer para você, você vai clicar aí e vai dar justamente nessa página aqui que eu estou vendo. Quando você olha aqui lá em meados de 2016, onde a taxa de juros, a última vez que ela esteve nesse patamar que estamos vivendo hoje, foi lá em 2016, ou seja, no governo Dilma, lá onde a taxa de juros estava 14,25% e teve o grande processo de impeachment, enfim, toda aquela história que nós já conhecemos. Mas se você olhar para o histórico aqui, a taxa de juros ela sempre esteve alta, principalmente no passado. Quando você olha aqui, principalmente no governo Lula, no qual nós estamos sendo governados hoje, a taxa de juros também nos primeiros mandatos dele também não era a taxa de juros baixa, era extremamente alta. E lembrando que isso aqui não é um vídeo político, é um vídeo de dados onde eu estou te mostrando que a taxa de juros ela sempre esteve elevada no nosso país. E não é motivo de você achar que o Brasil vai acabar ou entrar em desespero ou um pânico, porque isso não vai acontecer de forma alguma. Esse é um momento onde muitas pessoas elas enriquecem e outras pessoas ficam cada vez mais pobres. Há uma música bem conhecida, na verdade, que nós temos aí, que é aquela música onde o rico cada vez fica mais rico, né? O pobre cada vez fica mais pobre. Então você precisa entender de que lado você está jogando hoje. Se você está jogando do lado das pessoas que estão construindo riqueza, construindo fortuna, ou aquelas pessoas que estão reclamando, estão em desespero, achando que a taxa de juros vai literalmente acabar com o nosso país. Isso não vai acontecer de forma alguma. Quando você olha o histórico lá no passado, lá bem atrás, lá em 1999, lá 26 anos atrás mais ou menos, a taxa básica de juros do nosso país era de 45 pontos percentual, então era uma taxa de juros muito, muito alta, ou seja, a inflação estava muito forte naquela época. Essa taxa de 45 pontos percentual, isso você consegue imaginar quantas pessoas conseguiram ganhar dinheiro naquela época, investindo apenas na renda fixa. Eu não estou nem contando renda variável, estou colocando renda fixa mesmo. Então eu estou te mostrando aqui realmente as grandes oportunidades que existem tanto na renda variável como na renda fixa e você aproveita da melhor forma possível para você alavancar ainda mais o teu patrimônio e crescer de uma forma segura e sustentável. Porque não adianta você ficar simplesmente se baseando em headline do que o noticiário fala. Porque se você se baseia no que o noticiário fala, aquele livro que está ali na prateleira, o Benjamin Graham, fala muito sobre isso. Você se baseia no que o mercado fala, a tendência é que você perca muito dinheiro. Você precisa ter uma estratégia muito clara e objetiva de onde você está investindo. Se você não tem essa visão ainda, é muito importante você ter. Eu fiz um vídeo aqui mostrando uma carteira, literalmente, eu vou deixar aqui para vocês, uma carteira onde eu começo com 20 mil reais ali, uma carteira estratégica, tanto investindo em renda variável como em renda fixa e também diversificando bastante a carteira. Então o que acontece? É uma oportunidade de você diversificar aqui no Brasil e no exterior também. Alessandro, mas investir em dólar, será que é uma boa oportunidade? Sim, o dólar é uma ótima oportunidade de você diversificar também, porque o dólar caro é aquele dólar que você não tem. Isso é o que você precisa compreender. Não cai nessa ideia de que, porque o dólar nunca mais vai voltar para o patamar de 5 reais. E olha como o dólar está hoje novamente, mais uma vez no patamar de 5 reais. Então é muito importante você conhecer a tua estratégia de investidor, porque isso vai te ajudar a te blindar de todas as notícias que você encontra, principalmente no noticiário do dia a dia aqui no nosso país e no mundo também. Então, olhando para o cenário do Brasil hoje, o que nós conseguimos ver? Existem alguns pontos aqui interessantes que você vai pesquisar consequentemente para você tomar a tua decisão, principalmente no momento que você estiver investindo. O primeiro ponto é a inflação. A inflação ela tem subido bastante, então tem tido recorde, principalmente agora no mês de fevereiro, teve um recorde aí nos últimos anos. E o que tem puxado bastante a inflação é o preço dos alimentos e dos serviços como um todo. Então, esse ponto da inflação subir é algo que está acontecendo bastante no Brasil. E o segundo ponto é a taxa de juros, que acompanha basicamente a inflação, porque se existe uma inflação muito acelerada, a taxa de juros ela precisa entrar para corrigir todo o problema que acontece com relação à inflação. Esses problemas são os preços dos alimentos que estão muito caros, os preços dos serviços e assim por diante. Então, a taxa de juros sendo elevada pelo Banco do Brasil
é um antídoto muito importante para que a inflação seja controlada em nosso país. E outro ponto é a desaprovação do governo. Então, o governo Lula, ele tem tido uma desaprovação em massa aí, com relação ao seu governo no modo geral, ou seja, 58% dos brasileiros desaprovam o governo Lula. Então, existem outras matérias que você pode pesquisar e entender mais o porquê dessa desaprovação. Agora, com essa desaprovação do governo Lula, o que eles vão buscar, basicamente? Medidas populistas, medidas para conquistar o voto, porque nós estamos próximos ao ano eleitoral, então o governo ele precisa, de alguma forma, melhorar a sua imagem para com o povo. E uma das medidas que foram tomadas agora nessa semana foi a isenção do imposto de renda, que isenta pessoas que ganham até R$ 5.000 para não pagarem imposto de renda. E é uma medida extremamente populista, porque pode parecer muito boa, e é uma medida muito boa. Eu aprovei essa medida. É muito bom o governo começar a pensar no brasileiro que paga tanto imposto e não faz sentido. Por mim, eu teria essa isenção para pessoas que faturam 300, R$ 500.000, mas enfim, isso não vai acontecer. Então, essa medida é muito boa para as pessoas que ganham essa faixa etária, mas essa medida é muito boa para as pessoas que ganham até R$ 5.000. Mas isso não vem de graça, porque o governo ele começa a se isentar de um faturamento aí de 26 bilhões que ele vai deixar de arrecadar. De onde vai vir esse dinheiro? Esse dinheiro tem que vir de algum lugar, e o governo em nenhum momento anunciou onde seria esse corte de gasto para suportar essa perca de receita do imposto de renda. O que ele veio atrás, a galope, na verdade, foi basicamente taxar, ou seja, mais taxa. Só que a taxa agora sobre os dividendos. Mas quando você olha o projeto ali do governo, ele não vai taxar exclusivamente o dividendo. Vai taxar pessoas que ganham a partir de R$ 50.000. Ou seja, você que recebe aluguel, um empresário que recebe dividendos da própria empresa e assim por diante. Então não é só simplesmente os dividendos. Os dividendos só é a headline aqui que está mostrando para você. Mas de fato não é só os dividendos. São pessoas que ganham R$ 50.000. Seja em qualquer meio de renda. Então essas pessoas todas que ganham R$ 50.000, elas vão começar a pagar um imposto. Mas isso é claro se passar na Câmara dos Deputados ali no Senado. Coisa que eu acho muito difícil passar, porque, enfim, existe um lobby muito grande para as empresas, para os acionistas, no modo geral, e isso muito provavelmente não passe da forma que está o texto original, como sempre acontece. Porém, é claro, é interessante a gente deixar muito claro que essa parte de taxar os dividendos não é do governo de esquerda, mas isso vem do governo de direita, ou seja, no governo passado, onde nosso querido Paulo Guedes aí, ele propôs uma taxação de 20% sobre o rendimento dos dividendos. Isso não é novidade, você pode pesquisar. Ou seja, não é uma defesa de um determinado governo, o governo A, o governo B, mas sim uma defesa da liberdade de não pagar impostos. Quanto menos impostos pagar, melhor será a vida do brasileiro. Então esse cenário basicamente ele te mostrou algo em comum aqui, que independente do que está acontecendo lá fora, você tem que buscar os seus interesses. E os meus interesses são muito claros. Eu sou investidor, eu busco o melhor para meus ativos e principalmente para minha carteira. E esse quadro aqui é um quadro de dividendo, é um quadro onde eu basicamente mostro os meus aportes a cada mês, ou seja, desde setembro do ano passado eu tenho aportado de forma pública aqui no canal. Então hoje nós estamos fazendo 7 meses que estamos aportando firmemente a cada mês a mês. E o que aconteceu esse mês? Esse mês basicamente eu tenho um sistema aqui onde eu faço uma realocação dos meus aportes mensais e basicamente o sistema ele mostra onde eu devo aportar a cada mês. Então esse mês eu comprei Fleury aqui, comprei 600 ações, ou seja, tem uma quebrazinha aqui de 100 ações na primeira leva e depois 500, porque na verdade, se você olhar aqui na qualidade do preço, então o preço ele sofreu uma alteração, ele estava R$ 11,98 e consequentemente subiu para R$ 12. Então teve essa alteração, primeiro aconteceu as primeiras compras a R$ 100 e consequentemente o mercado mudou para R$ 12. Eu tive que mudar de uma forma rápida ali para conseguir comprar o restante das ações. Depois eu comprei MXRF11, eu comprei 400 ações, em seguida eu comprei 1.500 ações do Bradesco, consequentemente comprei mais 500 ações aí da CEMIG. Então esse foi o aporte aí na carteira do canal, onde eu tive um pouco mais de R$ 34.000 aportado esse mês. Então o que vai acontecer agora? Eu entro aqui na carteira do canal, onde eu mostro basicamente para vocês como é que está hoje a carteira do canal no modo de após esse aporte do mês. Hoje nós temos um valor total aí de R$ 297.175,95. É o aporte total da carteira aí do canal. É basicamente o patrimônio no modo geral, com um crescimento ali de ganho de capital de 3% ali no que requisito ao patrimônio real dos ativos. Hoje eu tenho 8 ações brasileiras, no total de R$ 131.467,90. Esse é o valor aqui das ações. Você pode ver aqui que eu tenho ações do Banco do Brasil, CEMIG, o Bradesco aí tem 3.000 ações e assim por diante. Fleury, Vale, Itaúsa, BB Seguridade e Sanepar. Então essa é basicamente a carteira do canal aqui. Consequentemente, eu ainda irei comprar pelo menos mais 2 ativos aqui para deixar a carteira pelo menos com 10 ativos, que é um meio ali que eu digamos que é tranquilo de você manter os ativos e conseguir acompanhar principalmente o mercado no modo geral. Os fundos imobiliários aqui são conhecidos também.
eu tenho o HGLG11, MXRF11, ALZR11, VISC11 e o MXRF11. Então, o MXRF11, ele sofreu um ajuste aí. Hoje nós temos 1.200 cotas desse fundo, que é um fundo de papel, que é muito conhecido também dos brasileiros. Mas vamos ali para a parte de proventos. O proventos aí nos últimos 12 meses está uma taxa de R$ 3.894,07. Lembrando que é os últimos 12 meses, mas você conta aí os últimos 7 meses, que é o período que nós temos aqui a carteira do canal. Quando eu olho aqui em proventos, o que eu vejo aqui é basicamente a evolução do patrimônio em questão de dividendos. Então você vê que teve um salto aqui gigante com relação aos dividendos. Isso é basicamente graças aos aportes que nós fazemos durante o mês, a cada mês, na verdade, né? Olhando aqui a rentabilidade, então eu tenho uma rentabilidade, digamos que anual aí, mas eu não considero anual, pelo menos nos últimos 6, 7 meses, de 21,48%. É uma ótima rentabilidade comparado aos principais índices aqui. Eu não gosto de mostrar a rentabilidade, porque a rentabilidade é muito boa você mostrar quando a carteira tem pelo menos um ano, mas olhando a rentabilidade aqui da carteira, aqui eu consigo bater basicamente todos os índices disponíveis aqui no site do Investidor 10, que é muito interessante, ou seja, a carteira tem 21,46% contra 3,42% do IPCA e assim vai, CDI, ou seja, ninguém consegue bater a carteira do canal aqui no modo geral. Por quê? Porque nós estamos investindo em ativos bons, sólidos e que nos trarão muita receita no decorrer do tempo. Agora, olhando o último mês da carteira, ela teve um desempenho de quase 3%. Então, qual investimento hoje que você tem de 3%? Né? A renda fixa está te pagando hoje 3% ao mês. E a carteira aqui do canal está me rendendo 3% ao mês. Agora, no comparativo rentabilidade, você pode ver que comecei a investir aqui em setembro de forma pública e estou agora em março, com o último aporte agora em março. Então, essa é a carteira do canal, é uma coisa, digamos que mais simples aqui. O site do Investidor 10, você pode cadastrar seus ativos enquanto você vai comprando. Mas, resumindo todo o vídeo, o importante da situação do país não importa. Não importa se o país está com a taxa de juros alta ou baixa, eu vou ganhar de todos os momentos. Tanto na taxa de juros alta, eu vou ganhar muito, como na taxa de juros também baixa, eu também irei ganhar. E esse pensamento que você precisa ter no curto, no médio e no longo prazo. Nunca se esquecer que, independente do governo, você sempre tem que buscar oportunidades para você. Esse, na verdade, é o lema. Buscar os teus interesses. Esquecer os interesses ideológicos. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Simplesmente vai levar a discussões vãs e tolas. Mas é claro, se você gostou do conteúdo, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, batendo no sininho, clica no botão gostei e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. É muito importante para que você sempre se mantenha inteirado do que está acontecendo aqui, principalmente na carteira do canal e, consequentemente, das notícias que eu venho trazendo para vocês no decorrer do período. Eu vou ficando por aqui, te desejo bons investimentos e uma ótima semana. Tchau, tchau.